Pegue a sua Bíblia agora. No livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Vem comigo, crente. Vem comigo agora meditar nessa palavra. Escute-me bem. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 12. E aí vamos para o versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora veja o que estava acontecendo na igreja. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, ou Nicolaitas, o que eu aborreço. Eu já vou logo dizendo a você, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se você gosta de ouvir uma explicação bíblica, se você gosta de receber palavra de Deus para a sua vida, não palavra que venha massagear o teu ego, nem palavra que venha assim te dar chave, te dar carro, prosperar, não. Então, se você não quiser, você pode procurar outro lugar, mas se você quer aprender a palavra, esses 7 minutinhos que eu tenho aqui, eu queria que você ouvisse a voz de Deus. Jesus, ele escreve 7 cartas e revela a João, para que João escrevesse essas 7 cartas, enviasse a cada pastor, que é conhecido na Bíblia como o anjo, ao anjo da igreja. Então são os pastores, não são seres espirituais, não são seres angelicais. Anjo aí está no sentido de mensageiro, aquele que transmite a mensagem de Deus, e aí está referindo-se especificamente aos pastores. Então Deus envia 7 cartas. É bem verdade que naquela época existiam várias igrejas, mas são 7 cartas específicas para cada igreja. Eu vou estar trazendo em alguns dias, pelo menos algumas palavras em cada carta, para que você possa ter uma visão completa do que Deus quer para a sua vida. Então, quando analisamos a palavra de Deus e vamos logo para o significado da palavra Pérgamo, então a palavra Pérgamo significa alto ou elevado. E alguns comentaristas dizem que esta carta é conhecida como a carta da imoralidade. Meu Jesus! É conhecida como uma carta imoral. Por que, pastor Paulo André? Porque existia naquela igreja, olha aí, escute aí, viu? Deus, ele está falando comigo. Eu sou a igreja, você é a igreja. E não adianta você correr para um lado e para o outro, não. Não adianta você se esconder. Não adianta você não querer ouvir. Porque se você não quiser ouvir, Deus vai te pegar de todas as maneiras para você ouvir o que Deus quer tratar comigo e com você. Deus tem um momento de tratar com cada um de nós. Deus muitas vezes dá tempo, vai dando oportunidade, vai dando condição para que o homem possa compreender, entender, se arrepender. Observe que no versículo de número 15, 16, vai: arrepende-te, pois
Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então observe que uma das coisas que Jesus deixa bem claro é que ele vai se utilizar da sua palavra para nos corrigir. Oh, glória! Ele vai se utilizar da sua palavra para nos corrigir, missionária. E eu quero logo aqui adentrar-me no que Jesus, ele identifica os problemas que havia naquela igreja. Observe que ela tinha uma doutrina. Escute aí, olha. Tenho poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá na igreja os que seguem a doutrina de Balaão. E todos nós sabemos quem era Balaão. Balaão era um profeta mercenário. Um profeta que se vendia. Aleluia! Meu Deus! Existia essa doutrina. O interessante que me chama a atenção é que se você tiver uma Bíblia e puder anotar em Judas 11, Jesus, o próprio Judas escreve acerca deste personagem. Só que no versículo 11 de Judas, a palavra vai falar ali de 3 personagens, missionária. Vai falar de Caim, vai falar de Balaão e vai falar de Coré. Porém, a Bíblia está falando aqui da doutrina de Balaão. Pastor, e o que é a doutrina de Balaão? Quais são as características dessa doutrina? Quem lê sabe que Balaão, ele usou de artifícios para destruir, para aniquilar, para fazer tropeçar a Israel no deserto. Só que a Bíblia vai dizer bem enfaticamente que naquele episódio, Baraque pede para que Balaão amaldiçoara a Israel. Quando ele vai para amaldiçoar, ele não poderia amaldiçoar. E ele vai e diz a Balaque, olha, eu não posso amaldiçoar a Israel. E Balaque pergunta, por que você não pode amaldiçoar? E ele vai dizer, eu não posso porque aquele povo é abençoado. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aleluia. Nelebiando recamando vaso reminei. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Agora observe comigo, vem comigo aqui, ó. Eu quero ser rapidinho aqui porque não dá tempo, falta 2 minutinhos. Eu quero terminar agora. Veja, olha o que ele fez. Como ele não poderia amaldiçoar, ele lança 2 tropeços. Você que está em casa, olhe os 2 tropeços. Primeiro tropeço. Observe que ele vai lançar tropeço. E o primeiro tropeço é a prostituição, a imoralidade. Observe que ele tem algumas coisas malignas. Todo que segue a doutrina de Balaão, escute aí, olha. Todos que seguem a doutrina de Balaão tem 3 coisas na vida dele. Primeiro, olho mau. Segura agora, vou terminar agora. Primeiro, olho mau. Segundo, pega aí a nota. Espírito orgulhoso. Sabe o que é um espírito orgulhoso? Egoísta. Terceiro, ele tinha uma alma sensual, quer dizer, imoralidade. Observe que 3 características dessa doutrina estavam infiltradas dentro da igreja. E as pessoas estavam ali seguindo esta doutrina. Estava
com um aspecto de malícia, olho mau. Outro aspecto era espírito orgulhoso, egoísta. E o terceiro aspecto era a imoralidade. Então observe que essas três características eram da sua natureza. Pasme-me, irmãos, pasme. Estamos vivendo a época do arrebatamento. E infelizmente há pessoas que têm olhos maus, pessoas egoístas, e pessoas vivendo em imoralidade pensando que está fazendo certo. E está infiltrado pensando que Deus não está vendo. Já estou aqui incubado, já estou aqui encapado, ninguém me vê. E por debaixo, fazendo malícia, egoísta e imoral, mas ninguém vê. Tem um espírito de pudor, tem um espírito de moral, uma moralidade. Mas por debaixo, está sendo imoral. Está seguindo a doutrina de Balaão. Que uma das coisas que ele fez foi lançar tropeço para o povo de Israel. Terminei. Não dá tempo para a gente expandir. Observe que a Bíblia fala do caminho de Balaão. A Bíblia fala do erro de Balaão. E a Bíblia fala do prêmio de Balaão. E eu que concluo aqui. O desejo de Balaão é lançar tropeços. Lançar tropeços é te levar para um caminho errado. E olha, ele vai começar no teu ouvido e vai começar a usar a malícia. Quem segue a doutrina de Balaão é malicioso. Quem segue a doutrina de Balaão não quer ver ninguém prosperar. Quem segue a doutrina de Balaão é corrigido, aí começa a pregar a malinha dele e se embora e quer induzir outros também a ir. Doutrina de Balaão, malicioso. Infelizmente tem pessoas maliciosas, olho mau. Mas eu quero dizer uma coisa boa para esses olhos de boi, esses olhos de coruja. Vai pra lá, Satanás, com esses olhos de coruja, com esses olhos invejosos, com essa malícia. Eu e a tua igreja está protegida pelo sangue de Jesus. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, com alguém que está querendo te conduzir para o caminho errado. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Cuidado, muito cuidado, porque a Bíblia diz que tem aí, perto de você, alguém que está olhando para você com malícia, alguém que está olhando com você com inveja, alguém que está olhando por você orgulhoso, soberbo, egoísta. A casa vai cair. Jesus vai passar a espada de 2 gumes. Elabanto telequel surgue delabanturi. Se prepare, porque a espada de 2 gumes vai passar aí, passa aqui e passa em você. Passa em mim e passa em você. Passa em mim e passa em você. E se tivermos fora da balança, arrepende-te, senão eu venho contra ti. Pega a palavra. Que Deus nos ajude. Agora, cuidado com a malícia de alguém que está fazendo de tudo para tirar você da presença de Deus, da função que Deus te colocou. Sim, sim, sim. Deus tem coisa para você e alguém está fazendo, olha, a tua cabeça. Vai não.
aceita não. Vai tapar buraco. Alaia, Suri. Tapar buraco não é Deus que faz, olha. Eita, Deus faz um reboliço para te exaltar. Por isso, o diabo, o teu inimigo, está querendo te colocar pedra de tropeço na tua vida. Mas nessa noite, Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro e está tirando as pedras de tropeço do teu caminho. Assim diz o Senhor.